Boa noite, meu nome é Bruno Lopes, eu atuo como psicólogo, sou espírita e estou gravando esse vídeo para comentar sobre o tema data limite, tendo em vista meu interesse também por ufologia, por acompanhar esse grupo Não Estamos Sós e por ter observado alguns comentários que algumas pessoas têm feito acerca da data limite como algo já estabelecido para 20 de julho de 2019. Vou comentar a respeito da relação da data limite, do documentário Data Limite, com o Espiritismo, a relação desse tema com a faculdade de presciência, de pré-cognição, que é o dom de profetizar, e é um vídeo que se trata basicamente de algumas observações. E da mesma forma que eu tive algumas dúvidas e que me apresentaram algumas obras que de alguma maneira responderam essas dúvidas iniciais e me auxiliaram a continuar minha pesquisa, eu vou estar fazendo isso aqui hoje. Bom, para quem não sabe do que se trata, Data Limite foi um documentário que foi elaborado há cerca de uns anos atrás, acho que se não me engano em 2012, 2013 foi lançado, e é um documentário que acaba perpassando pela temática de fim do mundo, de, de fim dos tempos, né? É um documentário que atribui a Chico Xavier uma profecia que culminaria nessa data, de 20 de julho de 2019. Tendo em vista que essa data é uma proposição dada não por Chico Xavier, mas pela contagem que nós e principalmente as pessoas que elaboraram o documentário fizeram a partir de cálculos matemáticos, lógicos, que estão dentro do nosso arcabouço de conhecimento. Dito em outras palavras, Chico teria dado uma estimativa e nós teríamos pegado essa estimativa e teríamos a transformado em uma data específica, 20 de julho de 2019. De onde parte isso? Porque aqui na sinopse do documentário fala que alguns especialistas em ufologia repararam um aumento de avistamentos de OVNIs após as explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E que pouco mais de 2 décadas depois, o médium Chico Xavier teria confidenciado a seus companheiros que na data em que o homem teria chegado à Lua, 20 de julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestes do nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena. Então, essa data, 20 de julho de 1969, teria sido o marco, o ponto inicial para se contar, então, acerca da data limite. Essas potências celestes que teriam se reunido a partir daquela data teriam concedido mais 50 anos para a humanidade terrestre, desde que nós não entrássemos numa terceira guerra mundial. E então, se nós, dentro desse prazo de 50 anos, não entrássemos numa terceira guerra mundial, estaríamos aptos a passar para uma nova fase da nossa experiência terrestre. Vale a pena para as pessoas assistirem um pouco mais aprofundadamente, especialmente depois de algumas referências que eu vou passar aqui nesse vídeo, que vão ajudar a consolidar e a formar um pensamento crítico em cima dessa temática, em cima desse assunto, que, querendo ou não, remete ao assunto fim dos tempos, fim do mundo. Beleza, mas a pessoa assistiu a esse documentário e já ouviu falar de Chico Xavier, sabe que Chico Xavier é uma referência espiritual religiosa, mas não tem muito conhecimento acerca de quem é Chico Xavier, se pode ou não confiar no que o Chico disse. Então, como essa pessoa que não tem
conhecimento de quem é Chico, de onde ele vem, o que professa, pode se basear, acreditar num documentário que foi elaborado pelos companheiros do Chico sobre algo que ele teria dito. Então, essa pessoa está tendo acesso a informações que muitas vezes podem estar sofrendo com diversos crivos de interpretações, né? Porque cada pessoa pode interpretar uma informação que receber de uma forma e transmiti-la da forma que entendeu. E isso, de alguma maneira, vai macular a informação original. Então, para que o pensamento crítico e para que vocês, assim como eu, possamos formar uma opinião um pouco mais elaborada, criticamente, vale a pena recorrer a outras fontes. Ou seja, quais são as fontes que Chico Xavier se utilizou, se valia, para que ele pudesse ter a autoridade que tinha para dizer as coisas que disse. Então, falar de Chico Xavier sem falar de espiritismo é impossível, não dá. Então, para dizer um pouco de Chico, eu vou ter que falar do espiritismo. Então, se as pessoas não sabem quem é Chico Xavier, também provavelmente não vão saber o que é o espiritismo. Então, de alguma maneira, tem que esclarecer isso, tem que abordar esse tema. Vamos apresentar então pela ordem que as coisas se encadeiam. O espiritismo, então, antecede a Chico Xavier. E aqui, tomando as palavras do Livro dos Espíritos, o que seria o espiritismo? O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. Prefiro ler porque assim pego o texto original e não a minha interpretação, o jeito que eu entendi, falando com minhas próprias palavras. E o Livro dos Espíritos contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Então, desse ponto aqui, eu já tenho informação suficiente para fazer o link com Chico Xavier. Então, vamos lá. Esse livro, basicamente, é um livro que vai demonstrar para as pessoas a atitude filosófica de Kardec, porque é um livro baseado em perguntas e respostas, e uma pergunta vai levando outra, e assim vai se construindo uma cadeia de raciocínio, constrói o raciocínio, que é justamente os princípios da doutrina espírita, que vai falar dessa imortalidade da alma, ou seja, a essência do corpo não morre, qual a natureza dessa essência que não morre e como ela se relaciona conosco, com nós que estamos aqui na carne, sobre as leis morais. E ao abordar sobre as leis, digamos que as leis naturais são as leis divinas, elas incluem além das leis físicas, né? A gravidade, a lei de atração, todas essas outras leis que nós conhecemos, elas também incluem leis morais. Vida presente, vida futura e futuro da humanidade, basicamente estão interrelacionados, porque o que eu faço agora repercutirá no meu futuro e, consequentemente, das pessoas com as quais eu convivo e, de uma maneira um pouco mais ampliada, no contexto em que nós estamos inseridos. Então, somos interdependentes e, de alguma maneira, afetamos uns aos outros e isso afeta a todos. Essa também é uma ideia defendida no documentário Data Limite, exatamente dizendo sobre os nossos irmãos mais velhos, como eles chamam, esses outros, a outra humanidade fora da Terra, que estaria preocupada com o andamento
das nossas ações aqui no nosso planeta, especialmente as ações bélicas. E por isso o interesse em que não causássemos uma terceira guerra mundial, porque poderíamos fazer uso de armas atômicas e isso iria repercutir não apenas no mal para o nosso planeta, mas para os outros que têm relação conosco. Como se pode ver, a doutrina espírita, então, vai tratar não apenas da espiritualidade em sentido religioso, mas ela trata também no sentido ufológico, filosófico e condensando essa ideia no sentido científico. Quando diz que esse ensinamento é dado pelos espíritos superiores, não quer dizer que são espíritos melhores que nós, porque aí algumas pessoas podem tomar essa palavra superior e se sentirem ofendidos com relação a essa questão de por que um espírito está se auto-intitulando superior. Mas digamos de uma outra maneira, são espíritos mais experimentados, por isso são mais velhos. Digamos que em relação a nós foram criados antes, têm mais experiência, já vivenciaram algumas das coisas que nós estamos vivenciando, e se pudéssemos comparar como comparamos aqui, nós, da humanidade da Terra, estamos mais próximos, espiritualmente falando, da infância espiritual, e eles estariam mais próximos, ou já estariam na fase adulta, na fase madura espiritualmente. E é lógico que isso vai conceder a eles informações, conhecimentos e até mesmo aplicação em níveis superiores aos nossos. E não há nada de pejorativo em admitir que, havendo a existência de outras consciências, de outras formas de vida fora da Terra, que elas possivelmente possam tanto ser superiores quanto serem inferiores à nossa, por que não? O universo é extenso, é muito grande, e o Espiritismo trata disso também. Deus criou o universo, e o universo contempla diversas moradas. O próprio Jesus Cristo falou a respeito disso. A casa do Pai sendo o universo, contém muitas moradas, que seriam planetas. Essa também é uma informação que se encontra no Livro dos Espíritos e também se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada, e se a pessoa quiser ao menos tomar um certo conhecimento do que se trata essa obra, valeria a pena ler a introdução do Livro dos Espíritos. É quase um outro livro. Ela faz um resumo do que trata a doutrina espírita de uma forma bastante racional, e com certeza a pessoa que lê, a não ser que tenha uma dificuldade com o tema espiritual, religioso, né, pode se abrir, pode se interessar em ler a obra. Não digo que vá se tornar, mas não custa agregar. E é esse o sentido que eu venho trazendo essas obras que eu estou indicando, porque são informações que vão agregar para nós que temos esse interesse fora da caixinha, fora do quadrado, fora da Matrix, e que pensamos na existência para além da Terra, né? Um universo de tantas possibilidades, por que a vida se restringiria apenas aqui? Como não há livros, pelo menos não difundidos com larga escala, de maneira geral, para um conhecimento público, que vão tratar desses assuntos desta forma, com esta clareza, não encontramos isso nas nossas religiões, nas nossas ciências tradicionais. Isso não é papo de botequim. E muitas vezes as pessoas que se interessam desse assunto e falam dele são tidas como pessoas assim meio estranhas. Falar de Chico Xavier é citar um pouco dessa estranheza que uma pessoa que, além de se interessar por esses assuntos, ela tinha os dons que Chico tinha. Quem assistiu o documentário pôde ouvir algumas pessoas citarem a respeito tanto dos dons
do Chico, quanto de algumas das suas atitudes, que indicavam ele como um ser humano diferenciado, tanto em aspectos emocionais, em aspectos intelectuais, porque, digamos, em termos de instrução, o Chico não teve nenhuma faculdade para ter os conhecimentos que tinha, que eram praticamente conhecimentos inatos, e alguns deles conhecimentos que se deram a partir da relação estabelecida entre ele e o seu guia espiritual, chamado Emmanuel. Como na introdução do Livro dos Espíritos fala acerca da relação que os espíritos estabelecem com os encarnados através dos médiuns, vale a pena conceituar então o que é médium. De forma bem objetiva, o médium é um instrumento. Ele é o meio pelo qual o espírito desencarnado, desprovido da matéria, tem condições de comunicar conosco. Então, é uma faculdade inerente ao organismo e que alguns organismos a desempenham de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais intensa. E Kardec, se eu não me engano, no Livro dos Médiuns, coloca que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos, porque todos sentimos a influência dos espíritos, todos sentimos os espíritos em algum grau. Só que algumas pessoas sentem essa influência e têm condições de se relacionar diretamente com eles de uma forma mais intensa. Então, é comum chamarmos de médiums apenas esses que desempenham essa faculdade em um grau mais intenso. Chico Xavier, então, era um médium que exerceu diversas formas de mediunidade. O documentário também vai falar a respeito disso. E para quem se interessar sobre as diversas formas de mediunidade, vale a pena pesquisar acerca do assunto, porque esse vídeo vai ficar muito extenso se eu falar de tudo o que ele aborda, tudo o que de alguma maneira se articula para que o entendimento sobre o tema data limite seja maior. Então, sugiro, e é essa a intenção do vídeo, que ele desperte mesmo a pesquisa, e que essa pesquisa leve o interessado a ler essas obras e formar seu pensamento, sua opinião. Então aí, algumas pessoas vão tecendo alguns comentários, eu não quero falar os comentários propriamente, para que ninguém se sinta acusado, para que ninguém pegue e se relacione com isso. Mas Chico errou, Chico disse que seria naquela data, foi uma interpretação que fizeram a partir de uma estimativa que foi transmitida ao Chico, e não que o Chico deduziu. Como é que é isso? Eu disse, teríamos que conhecer as fontes que o Chico se utilizou para dizer o que ele disse. Como eu já falei sobre o Espiritismo, temos que voltar lá na época que Chico disse a frase, basicamente, que ele transmitiu a informação publicamente e que deu ensejo, que deu oportunidade à criação do Data Limite, do documentário Data Limite. Foi um outro documentário, esse a gente acha no YouTube, chamado Pinga Fogo, em que o Chico Xavier foi colocado numa televisão, num canal de televisão aberto, e lá respondia diversas questões, todas relacionadas ao espiritismo, o futuro da humanidade, a relação dele com Emmanuel, diversos tipos de pergunta, que algumas de cunho apenas curioso e outras realmente com certa profundidade, com certa maturidade nas questões, dentre as quais ele revelou essa questão sobre o encontro das potências angélicas, dos espíritos superiores que dirigem a trajetória, que dirigem o rumo da nossa galáxia, do nosso sistema solar.
E diante dessa revelação que eles teriam se encontrado, mais uma vez, ou seja, já havia outros encontros que antecederam esse, Jesus, considerado governador, teria então advogado a nosso favor, teria então pedido um pouco mais de prazo, porque ele contava que dentro desse prazo, toda a equipe, né, porque ele não trabalha sozinho, toda a equipe que o auxilia nesse trabalho iria estar empenhada a nos auxiliar a cumprir com essa missão, que em última análise é uma missão de paz. Para que não entrássemos numa terceira guerra mundial, não era apenas rejeitar a hostilidade, mas era praticar a paz. Uma obra espírita que dá informações que servem como um referencial para que nós que nos interessamos por esse tema, por esse assunto, tenhamos condições de avaliar criticamente as proposições do data limite, para que possamos avaliar criticamente a nossa postura com relação à forma que tomamos como taxativa algumas estimativas que são dadas pela espiritualidade. Então, são textos que o Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, nos fornece contando a trajetória da Terra, da humanidade terrestre. Não é uma trajetória explicada minuciosamente, mas ele destaca certos períodos, ele destaca certos aspectos históricos, certos aspectos religiosos e alguns científicos, que o leitor que já tiver algumas dessas informações, que tiver essa atitude de pesquisa, vai conseguir fazer os links. Se por um acaso não fizer, existem obras que podem auxiliá-lo a fazer as devidas associações para que ele possa formar um pensamento crítico acerca disso. Bom, acho que vale a pena dar uma lida na íntegra aqui, no que diz o texto. E destaco aqui, na introdução, Emmanuel diz que aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Ou seja, Emmanuel, nesta época, já apontava o surgimento de uma transição, de um momento em que os valores da Terra iriam ser medidos, iriam ser aferidos, e isso determinaria o rumo, determinaria o progresso efetivo da humanidade terrestre. Ou seja, propor que não entremos numa guerra, numa terceira guerra mundial, é tocar nesse ponto de aferição de nossos valores. O que está conduzindo a humanidade nesse momento? Mesmo que não tenhamos entrado numa terceira guerra mundial, será que estamos tendo condutas pacíficas? Será que nossos líderes, nossas autoridades que nos representam, estão representando figuras pacíficas? A gente tem que pensar nisso, porque comumente olhamos para fora, tentamos achar o culpado, tentamos eleger esse ou aquele culpado pelo problema social que estejamos enfrentando. Mas em última análise, temos que voltar a nós mesmos. E aí, seguindo, no capítulo 1, ele fala da gênese planetária, ele já vai abordar o texto de uma forma que dá
mais fundamentação para o documentário. E eu vou ler aqui tal qual está. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Até aqui nesse parágrafo, então, Emmanuel, enquanto guia espiritual do Chico, já dá uma informação de que sim, existem consciências superiores, mais experimentadas, que recebem de Deus a missão de dirigir o rumo do sistema, de todas as coletividades planetárias, ou seja, não apenas da Terra. Então, preocupar-se com o andamento da Terra é preocupar-se com as outras coletividades planetárias. Continuando o texto, Emmanuel diz: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Ou seja, até aqui, a data dessa publicação, Emmanuel informa 2 encontros dessas consciências superiores. E diz de Jesus, a qual nos foi dado saber, sendo um dessas consciências superiores. Ou seja, Jesus foi o espírito superior que a Terra teve a oportunidade de conhecer. Os demais é apenas especulação. E eu afirmo que é apenas especulação, tendo em base que a doutrina espírita tem muitos livros, que somente Chico Xavier escreveu mais de 463 obras, fora os que a gente chama de codificação, que são os livros ditados diretamente pelos espíritos superiores e que foram compilados, foram organizados por Allan Kardec. Então é muita informação acerca do assunto espiritualidade, relação dos espíritos com o mundo corpóreo, as diversas existências, a pluralidade dos mundos habitados. Então tem muita informação para que a gente fique por aí pegando informações soltas, sem saber de onde vem, de qual fonte é, se é uma fonte confiável ou não. E eu vou pegar o outro parágrafo apenas em 2 pontos, de forma resumida. A primeira, se tratando dos encontros que essas consciências superiores tiveram, que esses espíritos superiores realizaram. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Ou seja, essas potências angélicas se encontraram no momento de formação do planeta Terra. Então, para quem acompanha aqueles certos vídeos que alienígenas do passado e toda aquela ideia de que existiu algum tipo de interferência na criação do planeta, esse é um livro que fornecerá informações que podem ser associadas às linhas científicas sérias que têm estudado essa possibilidade de outras consciências mais elevadas, mais experimentadas, terem sim agido, terem sim potencializado o processo evolutivo no planeta Terra. E continuando aqui, ele fala do segundo encontro, da segunda reunião desses espíritos superiores. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Naquele momento, os espíritos superiores também se reuniram para decidir quem viria ensinar, quem viria. E Jesus decidiu: vou pessoalmente, vou deixar essa lição eu mesmo. Então, esse é o tipo de líder que o planeta, que o nosso orbe tem, o tipo de governador que nós temos. Ele mesmo veio mostrar e ensinar
como deveria ser feito. Bom, até essa parte do texto, teríamos então algum subsídio, alguma base de sustentação para a ideia do data limite. Se já houve 2 encontros, por que não um terceiro para decidir sobre os rumos do nosso planeta, especialmente nessa fase de grande desenvolvimento intelectual científico que a humanidade tem experimentado, que contrapõe, que de certa forma chega a ser um contrassenso da evolução moral. É óbvio que se formos comparar a outros períodos da nossa humanidade aqui na Terra, já evoluímos bastante, porque certos costumes já não temos mais, certas práticas já abolimos, ou, se não abolimos, pelo menos já repudiamos e já as tratamos como crime. Não vamos entrar nessa seara. Mas então, o que estaria acontecendo que daria ensejo, que daria oportunidade, uma necessidade para que essas potências, essas consciências superiores se encontrassem? Acho que vale a pena parar um momento por aqui e gravarmos um outro vídeo continuando esse assunto e colocando mais uma obra para dialogar com esta que eu apresentei. E para realmente se entender um pouco mais aprofundadamente sobre esse assunto data limite, é preciso recorrer, além dessas obras que eu citei, o Livro dos Espíritos, esse livro A Caminho da Luz, é bom recorrer também à Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Tem uma passagem que Jesus fala sobre essa época que estamos vivenciando e sobre outro livro da codificação kardeciana, que é a Gênese, que também vai dar grandes informações que vão ajudar a estabelecer um pensamento crítico acerca da possibilidade ou não de existência de uma data específica para qualquer que seja a presciência, para qualquer que seja a predição que um de nós que possa ter o dom, que possa ter a faculdade mediúnica e que receba, que tenha acesso a algum tipo de informação desse tipo. Isso também vai nos ajudar a ter maiores informações para quando recebermos esse tipo de notícia, esse tipo de leitura, de informação, para que a gente possa avaliar e saber se ela tem ou não condições de ser daquela forma que está sendo dita. Por hoje eu fico por aqui. Já foi bastante informação, já foi bastante indicação que vale a pena a pessoa dar uma olhada nas referências que eu citei, para que ela possa ir acompanhando o raciocínio que está sendo construído. E que não apenas receba de susto todas essas informações que pode nem ter tido oportunidade de conhecer antes, e que, sendo uma novidade, pode num primeiro momento impactar e num segundo momento, quem sabe, despertar você que se interessa por esse assunto a pesquisar um pouco mais, a estender, já que estamos abertos à possibilidade de estudar sobre vidas em outros planetas, já que aceitamos de bom grado essa ideia. Por que não estender um pouco mais esse olhar? Assim como o próprio documentário Data Limite propõe essa articulação entre a ufologia e o espiritismo, a espiritualidade, por que não então buscar uma fonte que forneça informações sobre esta área? E dentre as doutrinas religiosas, espirituais que são professadas em nosso planeta, podemos dizer que o Espiritismo é a única que aborda sobre os dois assuntos, sobre a relação dos homens encarnados com os espíritos, com os homens desencarnados, e a relação destes com outros planetas, né? Assim como Jesus disse,
a casa do Pai tem muitas moradas. Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero não ter sido muito chato o vídeo. E realmente, por maior que ele seja, eu espero que daqui você possa tirar algo de útil. Não apenas para os seus estudos, mas para a vida prática. Grande abraço.